Ô, gente amiga que acompanha a TV Aqui Tem História, eu, Dásio Moreno, hoje resolvi me mostrar conforme vocês estão me pedindo, e hoje minha abençoada esposa está em casa hoje de folga, e eu resolvi me mostrar para fazer mais uma receita para vocês, tá bom? E hoje eu quero fazer uma receita muito especial, que hoje é domingo também, tá? Eu estou me mostrando o meu rosto, que vocês estão mandando muita mensagem para mim. Entendeu, pessoal? Então, ô Dásio, hoje eu decidi que você não vai fazer receita. Mas por quê? Já que você pretende fazer entrevistas, nada melhor você mesmo contar um pouco da sua história. Vamos? Então hoje sem receita, hoje vai ser a sua apresentação, sua história. Começando, conta um pouco da sua vida, sua infância. A única coisa que você só fala nos seus vídeos anteriores é que você é baiano, então nada melhor que começar falando um pouco de você, tá? Então vamos lá, pode falar. A minha infância, eu tenho muitas coisas boas, muitas coisas ruins, né? Como os milhares de brasileiros que vivem no Nordeste, esse sertão nordestino, eu, embora sou do sul da Bahia, foi muito pobre e sofrida, mas fui feliz naquela época. Com tudo isso que eu vivi lá, que eu vim da Bahia para São Paulo com 14 anos de idade, então eu vivi muitas coisas lá. Eu me lembro que eu sou caçulo de 6 irmãos, eu sou caçulo de 6 irmãos, né? E eu não conheci meu pai. Quando meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade. A minha mãe analfabeta, para criar esses 6 filhos, então naquela época da Bahia era muito dificultoso, muito trabalho. Então, eu me lembro eu tinha 14 anos, 13 anos para frente, que eu morava numa cidade lá chamada Itabunas, que é o sul da Bahia, que é perto de Ilhéus, que Ilhéus é uma cidade turista, é uma cidade mais conhecida pro lado de lá, daquele lado de lá. Eu me lembro que naquela época lá, nossa senhora, como eu já falei em alguns vídeos, eu estudei muito pouco, porque minha mãe era analfabeta e meus irmãos, que eram os mais velhos, cada um pegou o seu destino, né? Um veio para São Paulo, outro casou cedo lá, outro foi para Minas Gerais. Então ficou eu, meu irmão mais velho do que eu, e minha irmã e minha mãe. E morando de aluguel, eu me recordo da minha infância lá, né? Então era muito precário, era muito difícil mesmo, né? Eu me lembro que meus brinquedos mesmo, eu fazia todos os meus brinquedos. Naquela época as latas, com um dos brinquedos que eu fazia, naquela época, as latas de óleo, era de tipo um material de lata, né? E era quadrada. E eu pegava essas latas, e eu fazia carrinho de vários tipos de carrinho. Um dos carrinhos que eu cortava lá no meio, fazia 2 olhinhos assim recortados nela, e eu pegava mais uma lata de óleo, que eu achava lá nos lixos, nas ruas lá, e fazia a caçambinha, pegava madeira, pregava ela em cima da madeira a caçamba, e pegava chinelo havaiano, que lá chamava chinelo japonês, e fazia as rodinhas e brincava. Isso que eu me lembro da minha infância lá, né? E fazia meus peão, eu que fazia peão de rodar. Inclusive eu tenho uma cicatriz aqui nesse dedo, que é eu fazendo um peão lá de rodar, que minha mãe não tinha condição de comprar nenhum brinquedo. E todos os meus brinquedos eu fazia lá. Eu e meu irmão, nós sempre fazia mesmo, né? Inclusive, falar em brinquedo, eu tinha o maior sonho, que chegava os Natal, eu via meus amigos lá ganhar presente. Você se emociona contando essas histórias de vida, né? Quer parar ou podemos continuar? Desculpa, pessoal. Eu tinha sonho de ganhar uma bola dentro de leite.
E aqueles revólver que hoje não pode nem ter revólver por causa da violência, que é aqueles revólver de espoleta. Eu me lembro que meus amigos tinham de cabo branco, botava espoleta e fazia aquele barulho, tac, tac. Eu tinha um sonho de ganhar isso no Natal. E minha mãe falava assim para mim: filho, põe seu sapato perto da cama, que Papai Noel vai trazer para você. E eu fazia isso. Naquela época, ela mesmo morreu de 12 anos, 11 anos, a gente acreditava. Hoje as crianças como o meu neto, eu tenho um neto hoje, é totalmente diferente, eles não acreditam nessas coisas. Aí eu botava meu conga, que o pessoal daquela época sabe o que é conga, eu tinha um conga, velhinho, furado, e eu botava e eu acordava, não tinha nada. E eu hoje eu faço resenha com alguns amigos meus contando essa história. Aí eu falo, acho que o conga era tão velho. Aí eu tô com meu amigo tomando a cerveja, eu começo a contar as histórias, eles começam a história deles. Eu acho que o meu conga era tão velho que Papai Noel não vinha trazer presente. Hoje eu conto dos meus amigos, né? E eu tinha esses sonhos, né? E não ganhava esses presentes, não ganhava. E vida que seguia, né? Aí, naquela época lá também, poucas alimentação a gente tinha. Eu me lembro que eu ia para um rio chamado Rio Cachoeira, lá na Bahia, e eu e meu irmão, nós sem camisa, só de calção de pano, nós andávamos mais ou menos uns 5 quilômetros para pescar aqueles peixinhos, que chama berezinho lá, chamava beré. Uns 5 quilômetros para esse Rio Cachoeira, inclusive esse rio eu aprendi a nadar. Nós ia pescar, passava lá com aquelas varinhas que nós mesmos pegávamos os bambus, os anzol, catava minhoca na terra. Nós ia pescar, andava 5 quilômetros da minha casa. Você e seu irmão? Eu e meu irmão, o Di, um irmão mais velho que eu. Eu tinha na faixa de uns 12 anos, ele tinha seus 14 anos, que é 2 anos de diferença. Aí nós ficávamos lá até 2 horas da tarde pescando. Aí nós pegávamos os peixes, aí nós pegávamos os matos, que eu não me lembro mais o nome daqueles matos que tinha. Nós pegávamos a primeira do peixe, fazia aquelas esfeiras e vinha trazer para casa. Mas aquilo servia como uma base de alimento para vocês? É a coisa mais gostosa que eu já comia, né? Como eu costumo falar, como eu cresci meus 2 filhos, quem faz o tempero é a fome, eu passei muita fome. Aí eu chegava na minha casa, eu mais meu irmão, minha mãe pegava aqueles peixes, limpava, botava um sal, um corante ou coloral, como fala aqui, quando tinha, e fazia aqueles caldadinhos com farinha, e fazia o quiçu que a gente comia, e nós enchia a barriga e ia brincar na rua com aqueles brinquedos que a gente fazia. E aos domingos, que tá vindo, tô falando essas coisas, está vindo na minha memória, a gente ia para feira fazer carrego, que chamava lá também. O que é carrego? Carrego, as pessoas iam fazer as feiras, que naquela época não existia esses carrinhos de feira que tem hoje, né? A gente ia para a feira e as mulheres andavam com a cesta na mão. Aí quando a cesta estava já pesada, a gente chegava nas mulheres e falava assim: senhora, quer carrego aí? Elas falavam: quero. Aí a gente ia ajudar ela a fazer a feira, segurando a cesta. E quando elas iam para casa, a gente pegava a camisa, fazia a rodilha, botava na cabeça e ia levar até as casas dele. E assim fazia vários carregos durante a feira. Em forma de ganhar algum trocado? Em forma de ganhar algum dinheiro. Aí nós pegávamos aquele dinheiro rapidamente, quando estava a quantidade que nós achávamos que dava, nós ia para casa, que a feira era perto de casa, levava para minha mãe, e a minha mãe já pegava aquele dinheiro e voltava na feira, que já estava já para acabar, no final da feira, comprava uma jabá, uma carninha e outra, já ia lá fazer aqueles caldados com farinha também, com aquele bendito quisuque, nós tomava e ia brincar. Isso é uma vida que a gente tinha na Bahia, né? Uma vida dura como milhares de pessoas, acho que até hoje tem também, vive. Que hoje as crianças de hoje em dia não querem saber disso, querem saber de PlayStation, celular, YouTuber, Exatamente, tudo é celular, tudo né? É celular, mas eu me lembro que passamos muitas dificuldades, muita. Mas eu era feliz muito, eu era feliz com tudo isso aí. E tinha outra situação, que nossa casa, obviamente, com a situação dessa, não tinha televisão, não tinha nada, né?
Minha mãe, às vezes, tinha algumas pessoas em casa, ela pegava as panelas, enchia de água e botava, tampava para as pessoas pensar que tinha comida, né? Aí minha mãe chegava também, muitas vezes, me lembro, vem na minha mente também agora, eu tinha uma madrinha minha, que ela me batizou, chamava Dona Anitta, Madrinha Anitta. Aí minha mãe pegava, geralmente uma vez por mês, ela falava para mim, vai dar a benção à sua madrinha, vai dar a benção à sua madrinha. E eu era muito vergonhoso, eu tinha uma timidez e vergonha, eu tinha vergonha da minha própria sombra, eu era tímido, demais, demais, demais. E ela falava, mãe, não vou não, ela vai sim, vamos lá. Aí minha mãe ficava na esquina e eu ia até a casa da minha madrinha Anitta, ia dar a benção para ela. E ela já sabia o motivo que eu ia lá. Aí ela me dava um dinheiro bom, como fosse hoje, um exemplo, R$ 50. Ela me dava. Assim que ela me dava esse dinheiro, eu botava no bolso, ver se minha madrinha já corria, vinha embora, pegava minha mãe na esquina e dava um dinheiro para ela, minha mãe ia comprar algumas todas pra gente. Tudo essas coisas aconteciam nessa época da minha infância. E é umas coisas que não fogem da mente, não fogem da minha mente nunca, nunca, nunca. Não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer essas coisas, entendeu? Então foi uma vida muito desse jeito, sofrida, mas uma vida que eu vivi bem. Eu vivi bem não, eu tenho muita recordação, mas eu fui feliz. Todas as dificuldades você viveu feliz, Sim. Teve uma infância feliz, né? Sim, igual eu estudei muito pouco naquela época lá, porque minha mãe às vezes falava, não, você não vai para a escola, porque a gente não tinha o que comer, não tinha alimentação. E as escolas daquela época não dava Merenda, não dava nada. Eu tinha uma lancheira que eu me lembro, e meus amigos levavam a lancheira dele, com quissuque, com bolo, com vários lanches. E da do recreio nós levávamos nossas próprias merendas. E eu levava só a merenda, não tinha nada dentro da merenda. Da merendeira, não tinha nada, só para fazer volume. E muitas vezes minha mãe não falava assim, não vai para a escola. Aí eu sempre tive vontade, gostava de estudar mesmo. Meu irmão, o outro já não gostava muito não, mas eu gostava de estudar. Aí, meu lápis, eu usava tanto, que o lápis geralmente é desse tamanho, né? Eu fazia tanto, estudava tanto, que poucas vezes que eu ia para a escola durante o ano, ele ficava bem pequenininho. Aí tinha aquelas borrachas que eles parecem um dedal, que botava por cima da cabeça do lápis. E eu escrevia e apagava, né? Que normalmente na escola faz. Ele comia tudo isso aqui, ficava só um lacinho assim, ó, e o lápis pequenininho. Entendeu? O caderno, minha mãe não tinha condições para comprar. Então era muito difícil, né? Muito difícil as coisas lá. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Mas eu fui criado sem revolta, sem nada. Eu sabia o que tinha naquela época, o que tinha era isso mesmo. E como eu falei para vocês, às vezes minha casa não tinha televisão, eu ia na casa dos vizinhos assistir televisão, assistia na janela dos meus amigos, aí eles abriam a janela, a gente ficava tudo lá, não só eu, como 10, 15 crianças lá na janela da casa dos colegas lá, assistindo televisão, naquela época até televisão preto e branco, não existia televisão a cores. Aí nós assistíamos televisão na porta da casa dos vizinhos, quem tinha mais condição. E isso é alguma parte da minha história. E da Bahia que eu me lembro é basicamente isso aí. Aí depois veio como o meu pessoal decidiu vir para São Paulo, que eu já tinha um irmão que já morava há muito tempo aqui. Aí nós decidimos lá, minha mãe e minha irmã, decidiu que só morava eu, minha irmã e meu irmão mais velho que eu e minha mãe. Aí decidimos vir para São Paulo e eu vou deixar para outro vídeo contar essa minha chegada em São Paulo e minha vivência aqui em São Paulo, quando eu comecei aqui a conhecer por gente. E falar em São Paulo naquela época, pessoal, eu já tinha jamais, quando eu veio para São Paulo eu tinha uns 14 anos de idade, eu pensava que São Paulo não tinha barraco, não tinha asfalto, ou não tinha rua de terra, só tinha asfalto, só tinha casas bonitas. A minha mente era essa que eu vivia na Bahia. De pensar isso aí, eu pensava que São Paulo não tinha rua de terra, como eu morava lá na Bahia, era em rua de terra, onde eu brincava de bolinha de gude, fazia aquelas postinhos de jogar gude, não tinha asfalto não. E eu pensava que São Paulo não tinha rua de terra, não tinha favela, não tinha nem favela, conhecer barraco, não tinha essas coisas, entendeu? Eu pensava isso. Mas foi um pouco da minha recordação na Bahia que eu vivi na minha história de vida. Porque a história de vida todo mundo tem, né? E como tem história, né? Entendeu? E foi esse propósito, por isso que eu quero entrevistar muita gente,
que tem suas histórias, porque para fazer juízo é meu canal. Então, sua ideia é contar basicamente histórias de pessoas que vieram de outras cidades, outros estados, buscar a vida aqui na cidade grande, como se diz, São Paulo. Sim, sim. Por isso o propósito do canal, TV Canal, aqui tem história, porque quem não tem uma história de vida? Eu acho que todo mundo, né, pessoal? Então eu vou ter onde contar isso, tá? Isso, minha esposa fez essa surpresa para mim, que eu nem esperava de contar isso hoje, mas foi isso que eu vivi lá, um pouco da minha história. E em próximos vídeos eu vou falar a minha chegada aqui em São Paulo e como é que foi minha preparação de vida aqui, que eu cresci muito nessa cidade, que eu gosto muito também. Tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigada, viu, Dásio? E como eu falei no início, o intuito que eu tive foi que, já que você pretende fazer entrevista, saber a história de vida de outras pessoas, então nada melhor que começar com você, né? Mas pelo que eu tô vendo, é um verdadeiro livro, então vai ter muita parte. Sem dúvida. Tá bom, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo, tá? Obrigada. Tchau.